Fonte de cultura material, Jairane. Fonte de cultura material é tudo aquilo que foi produzido, mas que a pessoa que produziu não teve intenção nenhuma de passar alguma mensagem, alguma ideia para as demais sociedades que viriam posteriormente, mas que só tinham o interesse de saciar uma necessidade de uma determinada sociedade. Então, o que a gente pode considerar como fonte material? Tipo, um veículo. Um veículo pode ser considerado como fonte material. Basta que se tenha uma pesquisa, né, em cima daquele determinado veículo. O que mais? Utensílios domésticos, como cama, mesa, armário, um garfo, um prato. Tudo isso pode ser considerado como fonte material. Vamos pensar assim também, roupas, sapatos, até mesmo um acessório pode ser considerado como uma fonte material. O meu anel, tá vendo esse meu anel aqui? Ele pode ser considerado como uma fonte, né, material, uma fonte de cunho material histórico. Aqui. Então, vê só, pode ser que daqui a uns 120 anos aí algum historiador queira, né, pesquisar sobre a minha vida. Bora pesquisar sobre a vida do Jairane. Gente, tudo é possível, né? Então, veja só, se tiver esse tampa aí que queira pesquisar sobre a minha vida, ele pode se aproveitar desse meu anel aqui, né, e analisá-lo e para, né, compreender mais um pouco do período em que eu vivi, para compreender mais um pouquinho da sociedade que eu estava inclusa, né, através de um objeto pessoal. Os historiadores podem saberem muitas coisas sobre aquela determinada pessoa, sobre aquela determinada sociedade. A fonte material é muito grande. A gente pode considerar também como fonte material um lugar, uma paisagem, né? Uma paisagem natural, desde que algum historiador queira pesquisar sobre uma sociedade que viveu, que habitou há alguns anos atrás nesse lugar. Então, uma paisagem também pode ser considerada como fonte histórica. Não é interessante, gente? A fonte histórica tem um leque imenso. É muito... A gente tem que se ter muito cuidado com esse negócio de fonte histórica, porque não é tudo que a gente pode considerar como fonte histórica. Para um objeto ser fonte histórica, ele precisa primeiro ser base de alguma pesquisa. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, para ficar mais claro. Vamos pensar que eu tenho, né, que eu encontrei um artefato que foi usado pelos nossos antepassados lá na pré-história. Mas esse artefato ele não foi base para nenhuma pesquisa. Então, nós não podemos considerar esse artefato como fonte histórica, mesmo que ele foi utilizado pelos nossos antepassados lá na pré-história. Mesmo assim, ele não vai ser considerado como fonte histórica, porque não se teve estudos em cima dele. Então, ele não é considerado como fonte histórica. Para ser considerado como fonte histórica, ele vai ter que ser suporte para alguma pesquisa. Ele vai ter que ser analisado. Então, se tem todo um processo. Não é tudo que é considerado como fonte histórica. E para isso acontecer, né, os historiadores, eles têm um processo todinho para analisar esses objetos, para se ter a certeza que essa fonte é uma fonte verídica. Então, e para isso acontecer, os historiadores eles contam com a ajuda de outras áreas, como a arqueologia, a geografia e outras tantas, né, que estão aí trabalhando lado a lado com os historiadores para os auxiliar, né, nessa pesquisa, né, de análise de fontes históricas para comprovar que elas são realmente verídicas, né, gente? Então, isso aí é basicamente o que eu queria passar para vocês, né, sobre o que é fonte histórica,
né? O que é que a gente pode considerar como fonte histórica e falar para vocês que as fontes históricas, elas são importantíssimas para a construção da história, porque é através da fonte histórica, né, através da análise dessas fontes que os historiadores, eles vão desvendando coisas e vão formulando a